a respeito sobre um dos pensadores da filosofia, que é Sócrates. Sócrates ele buscou um autoconhecimento, ele era filho de parteira e o que acontece é que ele estabelece a ideia de que nós adquirimos o conhecimento, nós precisamos despertar o conhecimento através dos questionamentos e esses questionamentos são feitos principalmente através dos diálogos. Então, a dialética foi desenvolvida com o Sócrates e o Sócrates então ele teve uma história triste, né, que depois ele foi condenado pelos sofistas, né, que eram aqueles que tinham o poder da retórica, e o Sócrates então questionou os sofistas, né? E então, justamente a filosofia socrática ela vem no sentido da busca pelo autoconhecimento através dos questionamentos. Então, por causa disso, que até nos dias de hoje nós temos as bancas, as arguições nas universidades, né, nas defesas de mestrado e de doutorado, que é justamente esses questionamentos, né, para despertar o conhecimento. Olá, a respeito do filósofo Platão. Platão foi um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Aristóteles, o seu apelido era Platão por causa dos ombros largos. O que ocorre é que Platão criou uma escola chamada Academia e ele foi um dos alunos de Sócrates e ele foi o primeiro, né, filósofo que escreveu, que publicou as suas obras através dos diálogos. Então, o que vem a ser os diálogos? São obras onde Sócrates ele dialoga através da dialética com personagens, né, no qual Platão ele faz a sua análise através desses diálogos e ele apresenta justamente uma concepção dualista e dialética. O que ocorre é que a respeito da biografia do Platão, nós tivemos dois fatos muito importantes. O primeiro foi justamente a condenação de Sócrates. Os sofistas condenaram Sócrates a tomar veneno por conta de suas ideias, por conta das suas concepções, que eles discordavam. Os sofistas eles tinham uma tendência a defender os seus próprios interesses através dos argumentos. E o que acontece é que Sócrates já era a favor do autoconhecimento, a favor da razão, para produzir então o conhecimento, ao invés de depender da retórica. Então o que ocorre é que Platão ele criou uma aversão à democracia, que foi justamente a democracia, né, dos sofistas que condenou Sócrates. E o que ocorre é que tem um outro fator que Platão ele percorreu várias regiões da chamada Magna Grécia na Sicília. Então ele teve contato também com outros conhecimentos, né? Não apenas os conhecimentos que eram discutidos em Atenas, no período de Péricles, né? Então o que ocorre é que o Platão ele criou uma filosofia idealista, né? No caso, busca da perfeição do conhecimento. E o que aconteceu foi que nessa escola das Sicílias, né? Ele teve contato com os pitagóricos, então ele traz uma influência também da geometria, né, em sua análise, uma influência da matemática. E foi justamente o que posteriormente criou o conhecimento cartesiano, né, essa tendência pitagórica, essa importância da matemática, né, para a produção do conhecimento. E o que ocorre é que o Platão ele tem uma análise muito importante no famoso mito da caverna. O que vem a ser a caverna? A caverna é uma dependência, né, que nós temos em relação às ideias dos outros, seja ele dos nossos orientadores, dos nossos professores, vem a ser a caverna. Nós precisamos, para atingir um conhecimento ideal, atingir um conhecimento verdadeiro, nós precisamos superar essa caverna. Então nós precisamos romper com essa caverna, né, para nós buscarmos esse conhecimento idealizado por Platão. O que ocorre é que Platão ele desenvolve o pensamento dualista e depois seu principal aluno, Aristóteles, nós gravamos um vídeo a respeito de Aristóteles, ele critica esse dualismo platônico
Porque a expressão, por exemplo, a expressão amor platônico é um amor que nunca ocorre de forma concreta, que depende apenas do mundo da teoria, apenas do mundo das ideias. Então o problema, né, geralmente da filosofia platônica é que nós não resolvemos os problemas de forma concreta apenas idealizando teorias. Né? Esse que é um dos questionamentos da teoria, a proposta filosófica de Platão. Olá, a respeito dos filósofos da filosofia antiga, nós vamos apresentar sobre Aristóteles. Aristóteles, ele nasceu na cidade de Estagira, né, uma pequena cidade. Ele era filho de médicos, filho de médico, e ele então os pais resolveram o enviar para Atenas para ele adquirir conhecimento, visto que a filosofia naquela época era realmente a busca da sabedoria, né? Era bem diferente da proposta dos cursos atuais de filosofia, das licenciaturas, que se dedicam muito para apenas pela história da filosofia. Né? Naquela época, e tinha uma escola muito importante, já consolidada, que era a Academia de Platão. Acadêmicos, né? Vem do jardim de um herói da mitologia grega. Acadêmicos, academia, era a escola de Platão. Aristóteles, né? Platão tinha ombros largos e ele buscava uma perfeição do conhecimento no mundo das ideias, né? Então Platão ele se dedicava muito à filosofia no sentido de uma busca de uma razão perfeita, e ele dependia também da dialética. O que ocorreu foi que Aristóteles, inclusive isso é representado, né, no quadro de Rafael Sanzio, de que enquanto Platão, né, o velho Platão aponta para cima, né, o conhecimento idealizado, o conhecimento da alma, né, o conhecimento platônico, que ele é muito voltado para a busca da perfeição, né, o Aristóteles pega e aponta para baixo, o jovem Aristóteles aponta para baixo, para o chão, mas no sentido de que a filosofia ela precisava se preocupar com os problemas sim materiais, com os problemas do cotidiano, sem dúvida. E não ficar preocupado necessariamente com problemas gerais, que era a filosofia platônica. Então Aristóteles se tornou Aristóteles, na verdade, porque ele criticou o seu grande mestre Platão, no sentido de que a filosofia precisava desenvolver um silogismo, né, uma lógica contra a retórica dos sofistas. Isso se consolida ainda mais com Aristóteles, e Aristóteles estuda as causas dos fenômenos. Então os fenômenos da natureza já foram investigados pelos pré-socráticos, como Anaxágoras, como Anaxímenes, como Heráclito, Tales de Mileto, né? Então teve essa proposta, e Aristóteles ele faz uma revisão desses conceitos apresentados pelos pré-socráticos, e ele então apresenta uma lógica, totalmente uma explicação. Ele cria o ciclo da água. Ele tem uma obra muito importante chamada Meteorológicos, que ele explica as causas dos fenômenos naturais. Isso é muito importante. Então Aristóteles ele cria a ciência, ele cria o método científico, porque ele pega e ele analisa da seguinte forma: nós observamos os fenômenos e nós então precisamos, o sujeito ele precisa criar as categorias de análise para compreender esses fenômenos, para explicar as causas dos fenômenos. Então Aristóteles ele se torna o sistematizador do pensamento ocidental, como nós pensamos, né, do ponto de vista da razão, da lógica, através do silogismo. Então o silogismo é um encadeamento de ideias através de uma sequência linear, tá? Que é uma oposição, sem dúvida, à dialética que era dominante, né, entre os gregos. Então Aristóteles, ele então publica várias obras, né? Ele considera, ele é conhecido pela busca do equilíbrio, sendo que as virtudes, né, elas são alcançadas através de um equilíbrio onde nós não temos nem ausência e nem excesso. Então isso é muito importante. Até os dias de hoje, né, a justiça ela vem nesse sentido da busca do equilíbrio, da busca do consenso. Né? Então,
o Aristóteles ele é o filósofo que traz essa importância, né? E ele pode ser trazido para o mundo contemporâneo, né? No sentido de que nós precisamos buscar uma lógica para resolver realmente os problemas de uma maneira concreta, nós temos os problemas no nosso cotidiano e nós podemos então resolvê-los através de uma lógica formal, através das buscas das causas e dos efeitos, né? E ele resolve, né, o questionamento, né, o enigma da filosofia. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Teve a primeira galinha que botou o primeiro ovo, né? O Aristóteles ele cria a ideia do primeiro motor, né, que é um certo panteísmo, né? De certa forma, o primeiro motor é aquele que gera outros motores. Então, o Aristóteles ele explica os movimentos, né, da natureza, o movimento da natureza em um sentido lógico, em um sentido das explicações. Então, ele cria a física antiga, né, a filosofia de Aristóteles, né, que traz então as ciências teoréticas, as ciências práticas e as ciências produtivas, né, ele faz essa classificação das ciências, então isso também é muito importante, né, nesse sentido. E então Aristóteles ele contribui, ele foi professor de Alexandre o Grande, só que infelizmente ele não garantiu o principal conselho a Alexandre o Grande. Ele deu o principal conselho dele que não se misture com os bárbaros, não se envolva com os bárbaros. Infelizmente o Alexandre o Grande ele foi teimoso e ele invadiu a Índia, né? Ele contraiu doença na Índia. E aí o que aconteceu foi que ele teve depois o declínio do império dele por não seguir os conselhos do grande mestre Aristóteles. O meu abraço. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Este é mais um vídeo do playlist de filosofia. Nós apresentamos os vários filósofos ocidentais conhecidos desde Sócrates, Platão, Aristóteles. E nesse vídeo nós iremos apresentar sobre um filósofo do Extremo Oriente, praticamente o filósofo mais conhecido do Extremo Oriente foi Confúcio. E nós vamos fazer aqui um trocadilho, não fique confuso na aula sobre Confúcio. Se inscreva em nosso canal. Confúcio, ele viveu no século V a.C., na China. O confucionismo se tornou uma religião, se tornou uma filosofia de vida na China, principalmente, o país que tem o maior número de adeptos do confucionismo, juntamente com a Coreia do Norte. E o que acontece é que o Confúcio, quem era Confúcio? Confúcio ele tem um contexto histórico que ele viveu numa época que a China ainda medieval, China que ainda não havia sido unificada com a dinastia Han, a dinastia que unificou a China a partir do século III antes de Cristo. Então ele era um viajante, ele foi durante um certo tempo pastor de ovelhas, ele percorreu por vários reinos feudais da China, e ele então justamente nessa chamada nesse período das primaveras e dos outonos da filosofia oriental, que ele justamente através dessas viagens ele adquiriu muita sabedoria. Também ele foi funcionário público, ele foi bibliotecário. Então através das suas leituras e através das suas viagens, o Confúcio ele adquiriu um conhecimento no sentido de que ele defendia uma moralidade, ele defendia uma moral social, e ele tem a principal ideia do confucionismo é de que o Estado ele precisa intervir para garantir essa moral dos seus indivíduos, tá? Não se parte de uma moral do próprio indivíduo, né? Ele considera que o Estado ele precisa se impor. Isso daí foi uma das principais bases para a formação. A sua filosofia, a filosofia do Confúcio, foi uma das principais bases para a consolidação do Estado chinês.
E nós temos um exemplo muito importante da Coreia do Norte, que foi o estado que praticamente consolidou no mundo contemporâneo as ideias do Confúcio, que é um estado militarizado, um estado totalmente rigoroso. A principal ideia do Confúcio é justamente a moralidade social, a retidão, essa retidão do indivíduo através de uma moral, e ele atinge então um respeito social a partir da sua boa conduta. Então se tem uma ideia de que uma das principais propostas do Confúcio é aquela filosofia das classes sociais baseadas no exemplo da colmeia das abelhas, que cada um tem a sua função. O Confúcio ele percebeu que mesmo na sociedade medieval, sociedade antiga, sociedade feudal da servidão que ele vivia, do contexto histórico, já estavam ocorrendo especializações, surgimento de profissões, no qual a própria vida dele, ele permeou por várias profissões. Então ele foi pastor de ovelhas, ele foi viajante, ele foi vaqueiro, foi bibliotecário. E o que acontecia? Ele percebia que para ele ser um bibliotecário, por exemplo, né, ele tinha que ter os agricultores para plantarem o alimento que ele consumia, precisava ter os militares para garantir a sua segurança, períodos onde não tinha constituição, não tinham leis escritas, era um período ainda conturbado da história. Precisava ter seguranças, precisava ter militares, precisava ter os agricultores, precisava ter a sociedade, né, ela precisava ter as diversas profissões para garantir que o indivíduo ele tivesse a possibilidade de ele ter a sua própria profissão e ele ser mantido pelos outros cidadãos que tinham suas outras profissões. E vocês já ouviram aquela famosa frase: não faça com os outros aquilo que você não queria que fizesse consigo mesmo. Vocês se lembram dessa frase que muitas pessoas falam, né? Toma cuidado com as suas atitudes, né? Essa foi uma frase criada pelo Confúcio. Porque o Confúcio ele considerava aquela ideia do reflexo também, né? Então se você fizer o mal vai voltar para você. Se você fizer o bem, se você plantar o bem, você irá colher o bem. Então é aquela ideia da moral que nós precisamos ser pessoas organizadas, nós precisamos... E a ideia de conduta social, por que a sociedade chinesa, principalmente, a sociedade coreana, são as sociedades mais disciplinadas do mundo praticamente? Porque teve esse filósofo, principalmente lá do século V a.C., que começou essas ideias da disciplina, de impor disciplinas, de impor regras. E isso justamente reflete nas sociedades orientais, são sociedades muito bem disciplinadas. E tem o lado ruim disso. Os próprios orientais, eles criaram uma outra religião que é o taoísmo. O taoísmo ele discorda do confucionismo no seguinte aspecto: o taoísmo ele considera a ideia da naturalidade e da espontaneidade. Cada criatura, de acordo com o taoísmo, tem o seu próprio curso de vida, como se diz, tem as suas próprias características, as suas próprias particularidades. Então não adianta ter uma sociedade para impor regras, para impor como as pessoas devem se comportar. Então existe uma dualidade, existe uma rivalidade até nos dias de hoje a respeito da filosofia do Extremo Oriente